Olá, bom dia! Começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. 2 candidatos a prefeito de Patos de Minas não terão tempo na TV e a gente explica por quê já no 30 Minutos. Tem mais! Patos de Minas tem dia mais quente do ano. Calorão faz disparar vendas de ares condicionados e ventiladores. Depois de tanta luta, Heitor recebe alta hospitalar. No ar, o 30 Minutos. As eleições estão chegando e as propagandas eleitorais no rádio e na TV começam nesta sexta-feira. 2 candidatos a prefeito não terão tempo na televisão. Dia 9 de outubro. É nesse dia que a propaganda eleitoral gratuita será iniciada no rádio e na TV. O calendário das eleições 2020 prevê 35 dias de veiculação de conteúdo. As regras são pautadas em leis, emendas constitucionais e resoluções. Propaganda eleitoral na rádio e televisão são reguladas pelo tribunal, pelas resoluções do tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também pela legislação ordinária, Lei 9.504 e Resolução 23.610 do TSE do ano passado. O assunto foi inclusive discutido em reunião realizada na semana passada entre a Justiça e os candidatos. O espaço, segundo o juiz eleitoral, é destinado para que ideias sejam apresentadas. Para expressão do pensamento, dos sentimentos, né? E ela segue algumas regras, como também segue a liberdade de expressão. A liberdade, muito embora haja grande liberdade, ela não é irrestrita, há limites, não é? Então é muito importante que o candidato e os partidos e também as coligações tenham cuidado com isso, não é? O horário de veiculação já está definido. No rádio serão 2 blocos de 10 minutos, o primeiro de 7 às 7h10 e o segundo de 12 às 12h10. Na televisão também serão 2 blocos, o primeiro de 13 às 13h10 e o segundo de 20h30 às 20h40. Além disso, para os candidatos a vereador, inserções deverão ser feitas ao longo da programação, totalizando 70 minutos diários. A questão aí é o tempo destinado a cada candidato, que também é definido por lei. Os candidatos tem o seu prazo estipulado de acordo com o número, proporcional de acordo com o número de representantes que eles tenham no Congresso Nacional. Esse prazo, ele é dividido da seguinte forma: 10% desse prazo ele é dividido igualitariamente para todos os candidatos e 90% é de acordo com esse número. Segundo o documento emitido pela Justiça Eleitoral, o Partido Socialista Brasileiro do candidato Hermano Caixeta terá 55 segundos por bloco na TV. O Podemos do candidato Falcão, 1 minuto e 21 segundos por bloco. O Democratas da candidata Béia Savassi, 1 minuto e 57 segundos. O PDT do candidato Pedro Lucas, 1 minuto e 8 segundos por bloco. O Partido dos Trabalhadores, cuja candidata é Agdelena, 1 minuto e 27 segundos. E o PSD, que tem como candidato Arnaldo Queiroz, 3 minutos e 9 segundos. Na lista não aparece o tempo de propaganda para os partidos PRTB, de Adrian Paz, e Frederico Galvão, do PCO. Para se destacar, segundo Ronaldo, mesmo com pouco tempo disponível, é importante que o candidato leve em consideração 6 itens importantes. Um critério que é muito importante é a avaliação do governo. Então, o segundo é a identidade do candidato. Um outro fator chama-se recal, nível de conhecimento dos candidatos. Um quarto fator é o currículo dos candidatos. E o quinto fator refere-se ao potencial de crescimento que está associado com a rejeição. E um terceiro é mais que uma norma, né? É mais um ponto, refere-se aos apoios. Por conta do horário eleitoral gratuito, mudanças na programação da NTV. O 30 Minutos vai começar mais cedo, às 11h10 da manhã. E na sequência tem o Gui Boaventura.
A seguir, a gente fala que Patos de Minas registra o dia mais quente do ano. E o calorão faz disparar vendas de ares condicionados e ventiladores. Confira a hora, 11h30. A quinta-feira amanheceu com sol e nuvens em Patos de Minas, mas a temperatura deve bater o recorde de ontem, 39 graus sob a sombra. Dia mais quente do ano na cidade, de acordo com a estação climatológica do Unipam. Segundo o IMET, estamos em meio a uma forte onda de calor que deve se encerrar apenas no fim da noite de sexta-feira. A temperatura deverá ficar 5 graus acima da média por período de 3 a 5 dias, oferecendo inclusive riscos à saúde. Para esta quinta-feira, a máxima prevista em Patos de Minas é de 39 graus. Já na sexta-feira, a máxima pode chegar a 40. Além de muita água para se refrescar nesse calorão, outras formas é buscar socorro com a ajuda de ventiladores e ares condicionados. Algumas lojas em Patos de Minas registraram aumento de 60%. Instalar um ar-condicionado nessa sala já estava nos planos do empresário Reinaldo, mas o calor fez acelerar o processo, já que só o vento que entra pela janela não era suficiente. O calor está insuportável. Vem um cliente aqui dentro, a gente vai passar um financiamento, alguma coisa aqui, conversar com o cliente entre off aqui dentro aqui, e o calor está demais. Solução, o ar-condicionado. O empresário do setor de revenda de automóveis acredita que a colocação do equipamento vai ser um grande investimento. Faz a diferença um ambiente climatizado, onde o cliente chega, ele tem uma oportunidade de conversar num ambiente mais fresco? E tanto, demais. Totalmente. Segundo esse técnico de instalação de ar-condicionado, que trabalha há 17 anos na área, o serviço triplicou depois das altas ondas de calor que chegam aos 40 graus Celsius. Hoje, ele trabalha de 8 da manhã até as 11 da noite para conseguir dar conta da demanda. Aumenta muito. Graças a Deus a gente não pode reclamar, tem muito cliente e todo dia tem serviço. A agenda está cheia, tem serviço marcado até para outra semana já. E se o calor continuar, a tendência é só aumentar. Parar não para. Por causa da grande procura, houve aumento no preço da instalação, já que as peças também sofreram reajuste. Tem cliente que está aguardando, a gente aguarda material também, que tem lugar que está em falta, o preço está mais alto do material também. Na verdade, tudo subiu. O custo para instalar também subiu um pouco. A onda de calor fez com que os consumidores corressem para as lojas de eletrodomésticos. Nessa aqui, por exemplo, esse estoque de ventiladores já foi quase todo vendido. Os últimos que restam aqui são esses que estão na caixa. Aqui, por exemplo, não tem mais umidificador de ar, muito menos ar-condicionado. E não é por falta de compra, não. É porque está difícil de pedir até nas indústrias, já que a demanda tem sido muito grande. Está vendendo muito, todo tanto que chega. Ontem chegou muito ventilador, muito circulador, climatizador, vendeu tudo. Tudo que tinha que pedir, pediu, tá esperando chegar. Tá faltando matéria-prima para fabricação. É isso que a gente tem ouvido todos os dias dos nossos compradores, que está faltando matéria-prima para fabricar. Por isso que está essa demanda, nessa procura, nessa ansiedade de procurar e não encontrar o produto. Outro motivo para a falta de ar-condicionado em algumas lojas em Patos de Minas foi a pandemia. As fábricas tiveram que reduzir o número de funcionários e algumas pararam as atividades de vez. A gerente de loja tenta negociar novos estoques que devem chegar com um reajuste de 15%, o que ela não considera muito, já que o produto está em falta no mercado. Eu não achei que subiu tanto, subiu o preço, mas não tanto quanto a gente estava esperando. O preço ainda está bem compatível, não aumentou tanto quanto, apesar que o que a gente está colocando agora é quem tinha estoque antigo. Os novos estão chegando, mas eu acredito que não vai ter esse aumento de preço assim muito exorbitante, não. Já já vamos falar de cuidados com saúde, atualizar os casos de Covid. E depois de tanta luta, Heitor recebe alta hospitalar. O jornalismo da NTV tem acompanhado a luta pela vida do pequeno Heitor.
Tudo começou pela dificuldade da família em conseguir que o bebê passasse por procedimento cirúrgico necessário. Mas nesta quarta-feira, finalmente, Heitor recebeu alta hospitalar. Em casa, tudo foi montado com carinho para receber o pequeno Heitor. O quarto está todo decorado e até dá para sentir a alegria da mãe ao ocupar o cômodo que antes estava vazio e triste. Eu vou cuidar dele, né? Eu aprendi, né? Fiquei alguns dias para poder estar aprendendo os cuidados, né? A como cuidar dele, porque é uma criança especial e ainda mais especial para mim. E assim, no momento a gente fica assim, no começo, né? A gente fica um pouco assim apreensiva, mas vai dar tudo certo. Mas para conseguir tratar o bebê em casa não foi fácil. Heitor luta pela vida desde quando nasceu. Em maio, após o parto, o bebê teve complicações depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória e paralisia cerebral. Os médicos então decidiram prolongar o tempo de internação do bebê em uma UTI neonatal. 2 meses depois, nós mostramos o drama da mãe que pediu ajuda para o filho, que não tinha previsão de alta. Ai, dói demais, porque assim, aquele primeiro contato de ter o seu filho, de pegar o seu filho no colo, né? Eu não tive. Após a primeira reportagem exibida na NTV, a mãe conseguiu uma liminar na justiça para que Heitor fosse transferido e fizesse as cirurgias necessárias para continuar o tratamento. O Estado, então, teria demorado a acatar a ordem do juiz. O bebê, então, teve que aguardar mais um tempo até que fosse operado. A cirurgia aconteceu no dia 9 de setembro, em um hospital particular em Patos de Minas. Sondas foram colocadas na barriga e garganta para que ele pudesse respirar e se alimentar em casa. Desde lá para cá vem sendo uma luta atrás da outra, sabe? E até que enfim eu e meu marido começamos a correr atrás para ele conseguir fazer a cirurgia, para ele tá tendo condições de vir para casa. E só então, depois de 3 meses, né, que ele conseguiu fazer a cirurgia. E aí hoje, graças a Deus, né, hoje ele tá em casa. Aqui, nossa, gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Mesmo com todos os gastos por causa dos insumos, como leite, fraldas e produtos para o tratamento, Paula tem fé que tudo vai dar certo. O importante é ter o filho em casa. Nunca imaginava passar por isso, né? Mas tem sido, assim, uma vitória mesmo. Ela acredita que se não fosse a imprensa para divulgar o caso dela, o bebê ainda estaria no hospital e sem realizar a cirurgia. Foi fundamental. Eu acho que ele ainda estaria lá, do mesmo jeito. Porque eles tinham falado pra gente que tinha que esperar. Mas na verdade não tinha que esperar, tinha que correr atrás para ele fazer a cirurgia e ele conseguir vir para casa, né? Eu tô assim, tem hora que eu nem acredito, mas eu tô grata a Deus, sabe? A Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Ele na minha vida, nada seria. Muito feliz por essa família e também pelo pequeno Heitor, que finalmente, depois de tanto tempo, pôde ir para o seu quartinho. Cuidar da saúde é prioridade também para a Clínica e Laboratório Mais Exames. E como outubro é o mês de lembrar sobre a prevenção do câncer de mama, a Nayara traz informações para a gente. Nayara, como a Mais Exames pode ajudar as mulheres? Bom dia. Bom dia. Nós viemos nesse mês de outubro agora com valores promocionais para as mulheres. Check-ups com mais de 10 exames para as mulheres. A mamografia nesse mês de outubro está no valor de R$ 90 e divide em 4 vezes no cartão sem juros. E a consulta com a ginecologista, a doutora Renata, está no valor de R$ 100. Então, mulher que se ama e se cuida, vem para Mais Exames. É isso aí. Como agendar a consulta, né? Tendo em vista que é um mês importante, mas esse cuidado deve ser tomado o ano todo. O ano todo. Essa é só uma data para a gente lembrar, né? Mas nós, mulheres, homens, todos temos que cuidar da saúde. Liga no 3814-1616 ou no 9862-1616.
E a clínica e laboratório Mais Exames está numa região central, facinho de ser encontrada, né? Facinho, nós ficamos em frente ao Mercado Municipal, na Agenor Maciel 153. Nayara, muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Até a próxima. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou no boletim epidemiológico mais 2.000 novos casos de Covid e 86 mortes. Presidente Olegário e Lagoa Formosa também registraram mais óbitos. Os casos da Covid-19 ultrapassaram 315 mil registros nesta quinta-feira em Minas Gerais. Mais de 280 mil se recuperaram. 26.555 estão internados ou em isolamento domiciliar. E 7.897 óbitos foram confirmados. Pelo informe estadual, Lagoa Formosa agora tem 12 mortes em decorrência da Covid. E pelo boletim epidemiológico da Prefeitura de Presidente Olegário, o município confirmou mais uma morte, 8 ao todo. No boletim estadual constam 6. Patos de Minas também confirmou mais uma morte nesta quarta. São 65. Na sequência, a gente mostra que pesquisa de preços apresentada em Patos de Minas não compara mesmas marcas e comerciantes discordam. E Atlético perde para o Fortaleza, mas mantém a liderança. O líder do Campeonato Brasileiro perdeu para o Fortaleza e jogando boa parte do tempo com um jogador a mais. O Atlético de Sampaoli claramente sentiu os desfalques. O Atlético estava sem 4 titulares importantes: o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o meia-atacante venezuelano Savarino, todos convocados por suas seleções, e Natan, que ainda sente dores na coxa. Mesmo sem esses atletas, o Atlético jogou com um homem a mais boa parte do duelo, já que aos 38 minutos o volante Felipe recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mas o ex-estagiário de Sampaoli bateu mais uma vez o mestre. Antes da expulsão, David abriu o placar para o Fortaleza. Sacha estufou a rede 5 minutos depois e deixou tudo igual no Castelão. No segundo tempo, Bruno Melo fez o segundo para o Fortaleza. Dessa vez, o esquema de Sampaoli não deu certo, não. A ideia era ter a possibilidade de neutralizar os laterales altos de ellos com uma linha de 5. Y bueno, Natan no pudo jugar por lesión y Uga había tenido un desgaste muy grande en el partido anterior y optamos por un jugador que estaba más fresco. Rogério Ceni aclamou os jogadores e disparou contra a arbitragem. E eles não abriram mão, mesmo tirando o Fábio Santos no intervalo, eles não abriram mão da linha de 3 atrás, né? Quando não se abre mão da linha de 3, você joga um 7 contra 9. E aí é muito difícil entrar, então você tem que correr riscos, né? Quando você tem um jogador a mais, você precisa correr riscos, né? E eles mantiveram a linha de 3, enquanto eles tiveram 3 atrás, nós com 9 contra 7, 7 penetrando dentro de 9. Nós conseguimos defender bem, bola aérea, tudo. E, assim, tivemos um gol anulado, vamos lembrar bem disso, né? E acho que foi minimamente o critério. Uma arbitragem bem ruim no dia de hoje. Mas, assim, os caras dentro de campo foram heróicos. Para Sampaoli, o time com o melhor ataque do Brasileirão, desta vez, não apresentou ofensividade. O problema estuvo muito mais na ofensiva que defensivamente. No pudimos neutralizar un equipo extremadamente metido en su área casi todo el partido y eso generó que en una sola jugada esporádica en el segundo tiempo termináramos perdiendo un partido que podíamos haber ganado y que nos faltó por ahí agresividad ofensiva. Com o revés, o Atlético manteve a primeira colocação, mas o Flamengo, atual campeão, encostou com 3 pontos a menos. O Inter joga nessa quinta. Se vencer, fica a apenas 2 pontos do Galo. O próximo compromisso do Atlético é sábado. O time enfrenta o Goiás às 9 horas da noite no Mineirão. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira no Mineirão às 6h30 da tarde, num confronto direto para sair do Z4.
Após a pesquisa realizada pelo Procon Municipal e o Centro Universitário de Patos de Minas sobre os preços de produtos da cesta básica nos supermercados da cidade, representantes do setor discordaram de como é feita. É que não são comparados preços de produtos da mesma marca, o que pode induzir de forma errada o consumidor. A pesquisa divulgada pelo Procon na terça-feira se refere aos preços de produtos que compõem a cesta básica, considerando apenas o produto mais barato e o mais caro de cada supermercado pesquisado. Por exemplo, percebia-se que em um supermercado o arroz agulhinha 5 quilos foi encontrado a R$ 16,99, em outro a R$ 30,25. O problema é que em muitos dos estabelecimentos foram pesquisados produtos de marcas diferentes. A proposta para o presidente regional da Associação de Supermercados, Rogério Luciano, não é a mais adequada. Mas o critério que foi utilizado, ele deixou muita dúvida na cabeça do consumidor, não é? Nós tivemos aqui no dia da pesquisa, que saiu na mídia, dezenas de consumidores ligando, né, para poder saber sobre aquilo. Então houve um certo desconforto na cabeça dele, porque ele não entendeu, né? Porque o que está acontecendo na pesquisa? Ela está comparando o arroz 3, né, tipo 3, ou seja, aquele arroz quebradinho, com o arroz de qualidade superior, que é o arroz tipo 1, não é? Então as leis, né, dos ministérios, do Ministério da Agricultura, ela preconiza que todos os tipos de produto têm que ser identificados por tipo. Então é o mesmo que se eu for comprar um Fusca e uma Ferrari, não vai ser o mesmo preço, né? A gente percebeu que alguns canais colocaram, né, a informação de que uma empresa estava vendendo um arroz por 10 e o outro estava vendendo por 24, e com isso o outro estava mais barato, que era a mesma coisa, que isso não poderia. Essa é a forma muito precária de informar, né? O valor mínimo do arroz foi reajustado após publicação de errata pelo Procon. Outros produtos também tiveram essa variação de preços, como é o caso do açúcar cristal e do feijão carioquinha, novamente com marcas diferentes. Para o presidente regional, o ideal seria uma pesquisa realizada de forma horizontal, ou seja, analisando a mesma marca em todos os estabelecimentos e não na vertical, da forma como foi feita. Quando você compara as marcas, né? Você comparar um arroz, vamos dizer uma marca, Prato Fino, que é um arroz superior. Então você vai no mercado X e no Y e compara o Prato Fino um com o outro. Você não pode pegar uma marca tipo 3 e comparar com a marca tipo 1, não é? Porque a gente não compra as outras coisas dessa forma. Qualidade inferior da mesma forma, como foi colocado na mídia, como eu vi, né? E estou falando para vocês. Então, o critério que eu estou colocando, né, que a meu ver é o certo, fica mais fácil, principalmente do consumidor leigo entender, é uma pesquisa horizontal, onde você põe todas as empresas no modo horizontal, ou seja, direção ao horizonte, para ficar claro, não é? Então você põe Prato Fino e coloca supermercado X, supermercado Y, todos com os preços deles. O que sai ganhando é isso mesmo, é inaceitável, 10 do 3 para os 30 do tipo 1. Não pode fazer essa comparação, não é? E reforçando, o 30 Minutos vai começar mais cedo nesta sexta-feira, até o fim da propaganda eleitoral gratuita, às 11h10 da manhã. E na sequência tem Gui Boaventura. Hoje, a partir das 18 horas, tem programa Entrevista e depois Boteco da Nossa. Assista pelo nosso canal 8.1, através também do nosso site ntv.tv.br e também das nossas redes sociais, @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E agora tem o Gui Boaventura, que já divide a tela comigo. Boa tarde, Gui, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje você tá bem boyzinho, né? Tá de mocassim, de jeans. E você hoje é a caça, né? A caça.
Literalmente a caça, né? Porque a onça não tô caçando. Ela tá vestida de Ayandra hoje, né? De Ayandra? Onça, de Dona Onça? Onça pura. Isso aí, a Dona Onça aqui é Ayandra. Tamo junto, Ayandra. Tô te vendo, Ayandra. Mas e aí? O que nós vamos falar hoje? Gui, calorão, hein? Mas isso é assunto velho. Não, eu sei que é assunto velho, mas calma aí que a gente vai chegar no já tá acabando o calor? Você tá querendo falar de calor? Não, Gui, não calor tá acabando, não. Vai continuar. É só até amanhã. Até amanhã, mas... É só até amanhã. Vamos ver, né, Gui? Não, é só até amanhã. Eu tô te falando. Ver. Essa aí é a previsão minha. Eu chego lá, molho o dedo e te conto o tempo todo. E se não tiver, se não acabar, o que eu vou ganhar segunda-feira aí? De preferência alguma coisa da roça. Sem ser leitoa. Um peão. Não, Gui, não, é da roça. Aí você me compromete. Pois é, Gui. Mas o seguinte, o Chico tá rindo aqui. Ô, Gui, falando aí de calorão, pessoal aproveitando o feriado, muita gente vai dar aquela escapada da cidade, né? Algo que precisa um pouquinho aí de atenção e cuidado, tendo em vista que, como a gente já tem falando aí desde março, né? Desde quando o vírus chegou aqui pra gente, estamos no meio de uma pandemia. Né, Gui? A gente já viu, já mostrou aí muitas vezes aglomerações. Falta um pouquinho de paciência e de cuidado aí, né? Falta responsabilidade, né? Porque todo mundo tem responsabilidade com essa situação aí. Então, você tem responsabilidade com você e principalmente com você e sua família. Sim. Tem que se cuidar, sabe? Tem que evitar a aglomeração, tem que tomar cuidado. Não é porque é feriado, final de semana prolongado com feriado, que você pode não usar máscara, pode ir para festa, não é nada. O vírus não tira folga. Não feriado mesmo. Não é com ele. É. Entendeu? Complicado, né, Gui? Não, tem que tomar cuidado. É o básico, né, Gui? Sabe, hoje não tem mais complicação. Você sabe por quê? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Já tá todo mundo educado nisso, né? Um ano a mídia batendo nisso aí, né? Todo mundo falando e vamos continuar falando, então as pessoas já sabem. Então, hoje você se descuida se quiser. Aliás, tem uma outra coisa, quem vai muito hoje, essa época de calor, feriado, final de semana, tem que tomar cuidado aí com esse negócio de água, né? Represa, rio. Tem que tomar cuidado porque essa época do ano morre muita gente afogada. Tem que tomar. Por quê? Porque é a época que as pessoas correm risco e a natureza não perdoa. E às vezes você acha que você sabe nadar, né? Sabe nadar numa piscina, mas aí um rio, numa represa, numa cachoeira, é bem diferente, né, Gui? Então o pessoal aí tem que ficar realmente atento a isso. Cada água é uma água, né? A pessoa tem que ter cuidado, tem que respeitar a natureza, não pode desrespeitar. Não pode achar que é mais forte do que a natureza, né? Então isso é normal, não pode beber, sabe? Não pode nadar, né? Vai beber e vai entrar na água, vai beber e vai entrar na represa, vai beber e vai entrar na canoa, não pode fazer isso. Tem que tomar cuidado. Pois é, Gui, e a gente já termina meio que a semana, né? Porque hoje é quinta-feira, véspera de sexta, com novidades, né? Principalmente aí referente ao nosso horário na programação. Como eu havia falado, amanhã... Mas pensei que você ia falar que o Atlético perdeu. Perdeu, né, gente? Não é? Difícil a situação, né? Chato, né, Chico? E ela não é atleticana. Ela só é atleticana para puxar o... Né? Não, mentira, mas é porque é bom, né? Olha lá, o Chico acha bom, tá vendo? Mas vamos falar para a gente encerrar aqui, vamos falar do horário amanhã. Amanhã já começa o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito é a 1h da tarde, né? E a nossa programação, para você não ter prejuízo nenhum, né? Para você continuar nos acompanhando com todas as informações, com todas as notícias, nós teremos uma programação um pouco antecipada. O 30 Minutos começa às 11h10, o nosso programa começa às 11h30 e vamos até 1h da tarde, entregamos aí para você ver o horário eleitoral gratuito, tá certo? Poder fazer suas escolhas, né? Escolhas conscientes aí, né, Gui? Pelo amor de Deus. Verdade. Então ninguém merece. É verdade. Então, a gente que lute, né, nesse calor. Bora? Chega o rei? Vamos embora. Um abraço para você aí. Outro, Gui.